Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta segunda-feira, onde nós estamos diariamente nesse mês de março estudando sobre organização. Mas antes de nós entrarmos no assunto de hoje, eu quero dizer para você que porventura está aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, que esse é o momento de você efetivar a instalação do app, Acordando para o Propósito. Como que faz para instalar o app? É simples. Agora, nesse momento, você clica no botãozinho inscrever-se, aciona o sininho das notificações e não deixe de curtir, comentar e de compartilhar. Essas ações garantem que o YouTube compreenda a relevância do nosso conteúdo. E dessa forma também você faz um compromisso diário conosco aqui para aprender a palavra de Deus, para nós refletirmos, para Deus falar conosco através da palavra dele e nós sermos alimentados. Olha, eu quero que hoje você abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 23. Você fala assim, pastor, esse salmo aí é muito fácil, já sei até ele de cor, então não preciso nem abrir. Não, abra a Bíblia aí, porque eu vou ler aqui em outra versão e quero que você compare aí com a versão que você possui nas suas mãos. Salmo de número 23. Eu vou ler apenas o verso de número 1 do Salmo 23. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu confesso para você que eu adoro esse barulho e essa sonoridade das páginas da Bíblia, e eu fico imaginando que você aí do outro lado também está fazendo de igual maneira, abrindo a sua Bíblia. O Salmo de número 23, aqui na tradução que nós usamos, a NVI, Nova Versão Internacional, diz assim: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, de nada terei falta. Em outras versões diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa, por sinal, é uma das versões mais comuns em relação a esse texto do verso número 1 do Salmo 23. E por que hoje nós vamos falar sobre isso daqui? Porque a nossa temática do mês é organização. E você viu que na semana passada, nós terminamos a semana falando sobre 3 aspectos que envolvem uma maneira de entender a paz, a verdadeira paz. A verdadeira paz da palavra shalom, que traz para a gente um ensinamento que a verdadeira paz, ela dá uma ideia de completude, no sentido de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Principalmente a tradição judaica aborda muito essa perspectiva, implantando uma cultura de vivência através desses princípios. Então, se você não assistiu sobre nada quebrado, para começar esses aspectos aqui da paz, e por que falar de paz? Porque nosso tema é organização e a completude do que é a paz informa para nós uma ideia de ordem, de organização. Porque Deus é um Deus de ordem, um Deus que deu forma, um Deus que preencheu, um Deus que colocou coisas nos devidos lugares para que haja um pleno funcionamento. Então, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta, já é uma clara ideia de nós pensarmos que a verdadeira paz, ela fala de uma ausência de falta. Quando a gente fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ausência de falta. Porque imagina, se Deus fez as coisas criadas que nós podemos ver, e essas coisas elas estão em devidos lugares para o seu funcionamento, se aquilo não estiver naquele lugar, vai haver um problema de funcionamento. As pessoas usam muito a terminologia ecossistema, hoje usado até para questões corporativas, mas pensar no ecossistema é pensar de uma maneira abrangente como aquilo que nós chamamos de seres viventes, os animais que foram criados, os animais que se reproduzem, o ser humano dentro desse contexto, tem ali uma ideia de desenvolvimento através do funcionamento de cada espécie. Você vê, por exemplo, numa chamada cadeia alimentar dos animais, cada animal trabalha direta e indiretamente para a sobrevivência de outro. Isso é muito interessante. Então imagina que toda vez que há uma falta
ou a retirada de posição de alguma coisa relacionada a essa criação, a esse ecossistema, ou nessa cadeia alimentar, como aqui eu trouxe de exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer um desajuste e vai faltar alguma coisa. Essa sensação de falta, essa sensação de ausência, ela fala sobre uma oposição ao que nós temos de verdadeira paz. E não é só uma questão de sensação de paz. É aquilo que muitas vezes as pessoas atribuem como sendo como que eu posso dizer para você? Como sendo a sensação de paz, a chamada paz interior. É isso que as pessoas às vezes mencionam. Ah, eu tenho paz interior. Vamos olhar para a vida de uma pessoa que menciona que tem paz interior? Será se isso também não tem a ver com a ausência de falta? Porque não há nada faltando na vida dessa pessoa? E aí eu quero dizer para você, por quê? Uma pessoa que não tem essa vida que pode ser expressada como uma vida de paz, ela tem a vida desorganizada. É porque lhe falta algum bem material? É porque lhe falta uma determinada quantia de dinheiro? Não é isso. A paz não é encontrada pelos bens que possuímos, mas para o Deus que nós fazemos com que Ele habite em nós e preencha esses espaços, deixando com que nada nós venhamos ter falta. Por quê? É óbvio, você pode dizer assim, ah, pastor, mas está faltando alguma coisa aqui na minha casa que eu preciso comprar. Ok, isso está no campo de pensar a falta sobre aspectos do dia a dia, sobre aspectos materiais ou de uma necessidade, às vezes, que também é uma necessidade básica. Agora, quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, isso aqui é interessante, porque essa fala está vinculada ao pastor do Salmo de número 23, o Senhor. O Senhor sendo o nosso pastor, de nada teremos falta. O que isso representa aqui na prática? A presença do Senhor, ela organiza nosso interior. Ela organiza a nossa perspectiva de importância na vida. Existe um livro muito interessante chamado O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, e ele trata muito sobre isso no livro, porque imagina, por exemplo, uma pessoa que esteve num campo de concentração nazista, ali como prisioneiro, como escravo, como exilado, e ele sofrendo as maiores adversidades da vida, e essa pessoa ainda encontrar uma maneira de ajudar outras pessoas, as pessoas que estão na mesma situação que ele. Essa pessoa encontrou um sentido da vida. Essa pessoa, embora esteja passando por uma dificuldade, ela vai se sentir dessa maneira. De nada terei falta. É óbvio que uma pessoa numa situação de escravidão, de exílio, de tortura, ela tem falta de muitas coisas. Mas, sendo o Senhor o pastor dela, de nada ela terá falta. Qual é a ideia aqui? Completude. A ideia de nada faltar é a ideia de completude. Olha bem para a sua vida e dá uma panorâmica de olhar o cenário do mundo atual. Você sabia que neste momento que você está assistindo aqui o Acordando para o Propósito, talvez você já tenha tomado café na sua casa, comido um pão, você já deve ter chegado até no trabalho, aí você já tomou outro café, comeu um biscoito, e aí você falou assim, já estou pensando até na hora do almoço. E aí eu vou falar para você, olha, neste momento, no Brasil e no mundo, tem milhões de pessoas que sequer ainda teve uma única refeição. E que talvez vai passar todo dia e não sei nem se elas vão ter uma refeição. E você provavelmente vai ter 1, 2, 3 ou no mínimo 4 refeições no dia de hoje. Você vai se alimentar no mínimo 4 vezes. E aí, você tem falta de alguma coisa neste sentido? E por que eu atribuo isso à organização? Porque se a paz estabelecida ela gera organização no nosso ser e no ambiente que nós estamos, a paz ela é um fator de estabelecer uma concretude de funcionamento da vontade de Deus. Por que isso? A vontade de Deus, ela também se expressa através das nossas vidas, através de como estão as nossas vidas. Então, nada faltando é exatamente isso aqui, o que o Salmo 23 apresenta. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Eu já dei aqui o exemplo ao longo aqui dos nossos programas desse mês e falei sobre isso. Você já reparou que tem pessoas, e na internet hoje em dia é fácil de ver isso, pessoas que têm uma casa tão simples, mas tão simples, que às vezes não tem nem piso concretado. É aquela chamada de terra batida. As paredes, às vezes, não foram sequer embolsadas. Talvez pessoas que têm até a casa com a parede feita de madeira.
E ali, na verdade, aquelas pessoas têm todo um zelo. Se ela tem uma cama, ela forra a cama, ela dobra o lençol da cama. Se ela tem ainda algum armário da cozinha, ela coloca aquilo ali organizado. Ela tenta tirar as sujeiras do chão, deixando da melhor maneira possível. Quando você entra naquele ambiente, você fala, olha, o ambiente é simples, mas a sensação que eu tenho é que nada falta aqui neste lugar. Por mais simples que seja, a ideia é de que aquilo que nós temos sendo colocado no lugar certo vai trazer não somente uma sensação de paz, mas o estabelecimento de paz e de organização no ambiente. Como que está a sua vida? Falta alguma coisa na sua vida que depende da organização para que seja feita essa ordenação, essa concretude de paz de Deus neste ambiente? Será que nas suas emoções existe alguma área que está faltando e que você precisa estabelecer uma organização para que as coisas certas estejam nos lugares certos? Eu ontem mesmo estava num momento de oração com alguns irmãos e eu falei sobre isso. Quantas são as vezes que nós estamos buscando em Deus coisas que o próprio Deus nos forneceu, mas talvez Deus ainda não deu concretude a isso. E quando eu digo que Deus forneceu, ele forneceu em promessa. Porque Deus ele faz promessas. E a nossa vida muitas das vezes precisa se estabelecer numa ordem de paz e de organização, para que de fato nós possamos ter um encontro com a nossa promessa. Para que nós, na verdade, tomemos a forma da promessa. Porque a gente às vezes quer que a promessa tenha a forma daquilo que a gente decidiu. Quando na verdade nós precisamos colocar as coisas no lugar. Colocar as coisas no lugar é ter a noção clara de que às vezes nós não vamos falar que nada está faltando. Porque às vezes está faltando algo que você já tem. Só não está posto no lugar certo. Então não tem sensação de paz, não tem sensação de organização. Não tem completude da vontade de Deus. Quando não se encontra aquilo que se chama organização com aquilo que precisa ser colocado no lugar, com aquilo que precisa ser estabelecido, com a temática que nós estamos tratando aqui. Então imagine aí a sua vida, veja a sua casa, veja as suas emoções, veja o que está faltando. E você talvez está pedindo a Deus coisas que você já tem até o instrumento. Então não falta isso daí. Ela só precisa tomar forma. Para tomar forma, talvez são algumas atitudes, são alguns atos. Então o Senhor... Aí você pode falar aí, meu pastor, eu vou falar aqui para que todos possam estar na minha colocação. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta, porque paz é nada quebrado e também é nada faltando. Paz é nada quebrado, é nada faltando e também é nada fora do lugar. E nada fora do lugar nós vamos conversar amanhã. Mas você viu que o nada quebrado, o nada faltando, se completa com o nada fora do lugar. Então você vê que o estabelecimento da paz tem muito a ver com aquilo que está faltando ou que tem em nossas vidas e não está posto no lugar certo. E sobre esse assunto, amanhã, aqui no Acordando para o Propósito. Foi um grande prazer ter você aqui nesse início de semana, para começarmos a semana, para refletirmos sobre a Palavra de Deus e pensando que estamos trabalhando na organização e sobre alguns aspectos que às vezes a gente não imagina. Acha que a organização é só fazer alguma coisa dentro de casa e estar simetricamente bonito? Mas não é isso. É muito além. Organizar a vida, organizar as emoções, organizar a vida espiritual, vai muito além do que mexer com objetos de lugares. Às vezes somos nós que precisamos mover de lugares para que Deus possa estabelecer a vontade dele. Essa é a grande verdade. Você que está aqui, parabéns por ter acordado para o propósito, estar aqui conosco. Eu te aguardo aqui amanhã para darmos continuidade nessa temática organização e seguirmos o mês de março. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa. Parabéns por estar aqui novamente acordando para o propósito e nos vemos amanhã, querendo Deus.